das que nós lhe anunciamos. Repito o que disse antes: se alguém anunciar boas novas diferentes das que vocês receberam, que seja amaldiçoado. Acaso estou tentando conquistar a aprovação das pessoas? Ou será que procuro a aprovação de Deus? Se meu objetivo fosse agradar as pessoas, não seria servo de Cristo. Espírito Santo de Deus, grato sou por esse dia na sua presença, na sua casa, diante da sua igreja, congregando com os seus filhos, meu Pai, nesse lugar, para juntos adorarmos o Senhor na beleza da sua santidade. Deus, mais uma vez eu te peço, fala conosco, Senhor, nos alimente com a sua palavra, nos alimente com o pão que desceu do céu, que é o Evangelho, o próprio Cristo ressurreto. Espírito Santo de Deus, que nós venhamos, Senhor, abrir o nosso coração para recebermos a tua palavra de bom grado, Senhor. Espírito Santo de Deus, que nós venhamos ser convencidos pela sua palavra, da verdade que precisamos entender. Espírito Santo de Deus, como eu sempre digo, tudo que falo só pode chegar aos ouvidos daqueles que me ouvem, mas eu estou confiante que estou pregando o verdadeiro Evangelho, e o teu Espírito Santo vai colocar essa palavra nos nossos corações, e essa palavra vai gerar em nós vida, e vida com abundância, Senhor, porque o nosso compromisso é pregar o Evangelho, o nosso compromisso é aprender do Evangelho, o nosso compromisso é crescer no Evangelho, o nosso compromisso, Senhor, é estarmos diante desse Evangelho maravilhoso para termos as nossas vidas transformadas diariamente. Espírito Santo de Deus, abençoe todos aqueles que aqui já estão, Senhor, e se alguém ainda puder chegar, traga, Senhor, para ouvir a tua palavra nesse recinto que o Senhor escolheu para repousar a sua presença. Fala conosco em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Querido, quinta-feira, dia 31, é o dia da Reforma Protestante. E como não vai ter culto, eu quero falar essa noite de duas datas importantes no mês de outubro, que nós não podemos, desde que nós iniciamos essa igreja, sempre no mês de outubro, essas datas sempre foram lembradas: a Reforma Protestante e a fundação da primeira Batista no mundo. São duas datas, 2 anos que nós, como crentes e batistas, não podemos esquecer: 1517 e 1612. Duas datas importantes. Depois do Pentecostes, que está registrado em Atos 2, o mover de Deus mais poderoso que ele já provocou nesse mundo foi a Reforma Protestante. Porque se Deus não chamasse homens como Wycliffe, Hus, Martinho Lutero, João Calvino e tantos outros, nós estaríamos aqui hoje, rezando o texto, prostrado diante de imagem de escultura, tentando conquistar a nossa salvação, colocando dinheiro no gasofilaço para sermos salvos, ou para salvarmos pessoas que possivelmente estão no purgatório sofrendo, e se a gente colocar dinheiro suficiente, eles vão logo para o céu. Era assim que era para estarmos hoje. Se Deus não levanta esses homens importantes, e não são homens, mulheres de Deus também, para se levantar contra o império católico e dizer: não, está tudo errado, nós precisamos retornar à Escritura. Hoje é fácil dizer não para alguém que você discorda. Hoje é fácil chegar diante do irmão de outra igreja e dizer: você está errado. Mas nós estamos falando do império que dominava países. Nós estamos falando do papado, que era a palavra
Mas você sabe por que esses homens falaram mesmo, custando as suas vidas? Porque eles não falaram deles mesmos. Eles falaram influenciados pelo Espírito de Deus. Eles não se levantaram na força do seu braço. Eles foram levantados pelo próprio Deus. Conta a história de John Hus, que quando estava sendo queimado na fogueira, seus livros sendo queimados em praça pública, ele diz: hoje vocês me matam, mas daqui a 100 anos Deus vai levantar um homem que nem você vai ser capaz de matar. Deus colocou a palavra de profecia na boca daquele homem, e quando ele queimava, eu não consegui, estou sendo queimado, mas daqui a 100 anos o mesmo Deus que me levantou vai levantar um homem humilde que vai se levantar contra vocês e ninguém vai matar ele. E depois de 100 anos aparece Martim Lutero, um monge que tentava se salvar pelos seus próprios esforços e não conseguia, que dormia no chão gelado, sem lençol, nu, porque ele queria sofrer na pele para compensar o amor de Deus. Ele queria ser aceito por Deus e ele pensava: se eu me flagelar, Deus vai me aceitar, eu sou um pecador. Martim Lutero não conseguia. Ele se flagelava, se cortava, porque ele entendia: como Deus pode me salvar? Todo dia eu falho, todo dia eu peco. E aquele homem pagava várias penitências, ajudava os pobres, rezava não sei quantos Pai Nosso, não sei quantas Ave Maria, subia de joelho nos degraus da basílica, e ele não encontrou resposta. Ele não encontrou consolo para sua alma. Ele não encontrou paz para o seu coração. Mas um dia, lendo Romanos capítulo 1, ele se deparou com um versículo que impactou a vida dele: e o justo viverá pela fé. E esse versículo, irmãos, entrou no coração de Martim Lutero de uma forma tão poderosa que mexeu com a estrutura emocional dele. E foi a partir daquele versículo que Deus se revelou a ele. Foi a partir daquele texto que ele começou a estudar Romanos, e a cada vez que ele estudava, Deus provocava algo no coração dele. Ele disse: epa, está tudo errado. Nós estamos tão distantes do que está na Bíblia. E esse homem se levanta, e aí chamam ele. Ele começa a ensinar os seus alunos, começa a expor, e ali o povo começa a dizer: o Martim Lutero está pregando algo diferente. E aí os príncipes chamam ele e diz: nega o que você está ensinando. E ele disse: se vocês me mostrarem na Bíblia que eu estou errado, ou que estou falando besteira, eu nego. Mas se vocês não me mostrarem na Bíblia, não vou ser convencido por papas e nem concílios que muitas vezes entraram em contradição, porque um homem não pode ir contra a sua própria consciência. E não conseguiram provar para Martim Lutero que ele estava enganado. Não conseguiram provar na Bíblia que ele estava pregando um falso evangelho. E aí fizeram o quê? Vamos matar. Mas há 100 anos atrás um homem profetizou: vocês não vão conseguir matar. E aí Deus usa um príncipe que foi convencido por aquela verdade a esconder Martim Lutero, para que ninguém tocasse nele. E enquanto Martim Lutero estava escondido, o que é que ele fazia? Ele traduzia a Bíblia do latim para o alemão popular, o alemão do povo de rua, para que o povo tivesse acesso à Escritura
para que o povo tivesse acesso à revelação de Deus. E ele passa anos traduzindo a Bíblia para distribuir para o povo e dizer: toda a palavra de Deus. Você não precisa do Papa, você não precisa do padre, você não precisa do monge para entender qual é a vontade de Deus para a sua vida. Leia a Escritura e seja impactado pela Escritura. E aí começa a Reforma Protestante, dia 31 de outubro de 1517. Martinho Lutero vai no castelo de Wittenberg e prega na porta do castelo 95 teses contra a Igreja Católica. 95 teses, quantos ensinos heréticos da Igreja Católica. 95 teses dizendo o que estava errado e o que precisava retornar à palavra de Deus. 95 teses. E quinta-feira nós vamos comemorar 507 anos desse acontecimento. Falamos muito de Paulo, está na Bíblia, João está na Bíblia, mas tem muita gente que veio depois da Bíblia, que foi fundamental para o propósito de Deus. Inclusive nós que estamos aqui hoje, somos fundamentais para o propósito de Deus. Somos instrumentos plantados por Deus em barro tardio para levar o Evangelho às massas, às multidões, aos nossos vizinhos, aos nossos amigos. Não pense que porque você não está na Bíblia, seu nome não está na Bíblia, que Deus não escolheu você para fazer parte do propósito dele. Não, todos que Deus chamou, todos que Deus escolheu antes da fundação do mundo, ele disse: vai meu nome, prega o Evangelho. Eu estou me chamando para uma boa obra, para uma grande obra. Você é um privilegiado, eu sou um privilegiado por fazer parte da obra de Deus, por receber unção, capacitação, graça para pregar o Evangelho, para provocar uma mudança. Talvez eu e você não seja como Martinho Lutero, não vamos provocar uma mudança no mundo, mas podemos provocar uma mudança em Barra do Targil, podemos provocar uma mudança na nossa casa, podemos provocar uma mudança na nossa vizinhança. Basta se dispormos àquele que nos chamou. Paulo disse: Senhor, retira de mim esse espinho que me fere. O enviado de Satanás escofretei a minha cara, e eu orei por 3 vezes, angustiado e aflito de alma. E a resposta do Senhor foi: Paulo, a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Sabe o que é que Deus está dizendo a Paulo? Tu só precisa da minha graça. E não se preocupe com a sua fraqueza, Paulo. Você sempre vai ser fraco, mas o meu poder vai se aperfeiçoar justamente na sua fraqueza, porque as pessoas vão olhar para você e vão dizer: não tem como esse homem fraco, não tem como esse homem pequenino ser usado por Deus dessa forma. Deus não chamou fortes porque não existisse. Deus não chamou super-homens porque eles não existem só na história de quadrinho. Deus chamou homens e mulheres comuns, pescadores, agricultores, pessoas comuns. E Ele disse: é vocês que eu quero usar, porque quando eu começar a usar, o mundo vai pensar: como é que Deus está usando esse povo? É por isso que quando Pedro prega diante do sinédrio, ele é preso. Ei, João, o povo que prendeu ele, os escribas, os mestres da lei disseram: esses homens estudaram conosco, esses homens não foram nem até a 5ª série, são iletrados, mas tem uma coisa que esses homens fazem: o quê? Eles pregam com unção e autoridade, e todos ouvem a sua voz.
Sinédrio ficou com a interrogação. Nós temos mais conhecimento que eles. Nós temos mais influência que eles. Nós temos posições melhores do que a deles. Mas esses homens, quando abrem a boca, algo acontece. Era o poder de Deus se aperfeiçoando na fraqueza de Pedro, de Paulo, de João, ou de qualquer outro que já foi chamado por Deus. Um dia desse eu me cunhando, após o culto, ele disse: Malandro, hoje eu aprendi uma coisa, isso que eu olhava para as pessoas e me comparava com elas. Hoje eu olho para Jesus. Toda vez que eu me comparo com Jesus, eu vejo que eu preciso aprender muito, que eu preciso crescer muito. E eu disse: Ana, é fácil a gente se comparar com alguém que não ora igual a nós, ou que não lê a Bíblia igual a nós. Mas a Bíblia diz que é para nós olharmos para Cristo. Toda vez que nós olharmos para Cristo, uma voz vai sussurrar no nosso ouvido, a mesma voz que sussurrou no ouvido do jovem rico: ainda te falta uma coisa, ainda te falta uma coisa. E essa voz está nos dizendo: sabe o que? Você não é tão bom quanto você pensa. Você ainda não está no ponto como você pensa. Ainda te falta uma coisa. Porque o que Deus exige de nós é perfeição. E nem eu e nem você conseguiremos ser perfeitos. Só quando Ele voltar e transformar os nossos corpos corruptíveis em corpos gloriosos que não se corrompem, e moraremos com Ele na eternidade para sempre. Até lá, eu e você vamos vacilar. Até lá, eu e você vamos falhar. Até lá, eu e você vamos cair. Até lá, eu e você vamos não sentir nem força de orar, nem de ler a Bíblia. Vai ter momentos que você não vai querer ler a Bíblia. Vai ter momentos que você vai querer ler orar. Vai ter momentos que você vai querer pisar no culto, e às vezes nem vai pisar. Mas isso é o momento que mostra que você é fraco. Mas o Senhor sempre vai trazer uma corda do socorro para o fraco e dizer: coloca a mão aí nessa corda, que eu vou te puxar. E aí Deus vai puxar e a gente vai lá, vai ler a Bíblia, vai para o culto, porque quem faz é Deus. Quem faz é Deus. E aí criaram 5 lemas da reforma. 5. E se uma igreja não crê nesses 5 lemas, ela não é uma igreja bíblica. Ela não é uma igreja saudável. É por isso que todo ano a gente lembra desses 5 lemas, para que a igreja batista metanoia não se esqueça daquilo que não pode ser esquecido. Primeiro lema: sola escritura. Toda vez aparece sola. O que é sola? É uma palavra latina, que na época era latim. A palavra latina significa só ou somente. Somente a Escritura. A Escritura é mais alguma coisa? Não. É somente a Escritura. Só a Escritura. Não tem outra coisa. E o que é que os reformadores queriam dizer com somente a Escritura? Queriam dizer: a única regra de fé, de prática, de autoridade sobre a vida do cristão e da igreja é somente a Bíblia. E o que é que estava acontecendo na época, Marlon, para ele se levantar e dizer isso? A Igreja Católica Romana da época dizia que o Papa tinha a mesma autoridade do que a Bíblia. A tradição católica, os intérpretes católicos tinham a mesma autoridade do que a Bíblia. E às vezes até a palavra do Papa era colocada acima da Escritura. Ou seja, para o povo da época não era só a Bíblia. Era a Bíblia, a palavra do Papa e a palavra daqueles que interpretavam a Bíblia para o povo. Os monges, os padres. E aí Martinho Lutero e os outros disseram o quê? Está errado. Só a Bíblia é a autoridade sobre o crente.
Só a Bíblia que diz qual é a vontade de Deus para nós. Não Papa, não concílios, só a Escritura. Ah, mas isso não tem hoje, nós não estamos seguindo a Papa. Mas hoje também tem isso nas igrejas evangélicas. Quer ver? Tem gente que acredita mais na palavra do pastor do que está na Bíblia. O que o pastor fala no culto é 100% verdade. Ele não é nem corrigido, ele não é nem examinado. Por quê? Porque a palavra dele predomina. O que ele fala é a verdade absoluta. Tem gente que acredita mais no profeta do que na Bíblia. Ah, o profeta fulano nunca errou. Deixa eu dizer algo aqui, irmão, que você vai se espantar. Lá em Apocalipse, você sabe qual é o que Jesus disse para João escrever? E qual é o profeta, o falso profeta que ele escolhe para João escrever? Balaão. E Balaão, deixa eu dizer algo, nunca errou uma profecia. Mas é considerado lá em Apocalipse como um falso profeta. Então, irmão, não se engane não. Ah, fulano nunca errou uma profecia. Jesus disse: conhecereis pelos frutos. Frutos, não pelo dom. Tem gente que nunca errou uma profecia, mas não é de Deus, porque você vê a vida dele com mau caráter. E tem gente que por emoção ou precipitação na fé já errou uma profecia ou acrescentou algo que não é de Deus, mas ele é de Deus, porque os frutos provam que ele teve encontro com o Evangelho. Mas tem gente que quando o profeta pega o microfone, Deus vai falar, todo mundo cala a boca. Ei, profeta nenhum, evangelista nenhum, pastor nenhum tem autoridade igual ou superior à palavra. Nós se calamos, não é quando o pastor se levanta, nós se calamos, não é quando o profeta se levanta, nós se calamos quando o evangelho está sendo exposto, porque é a palavra de Deus, é o próprio Deus falando com a sua igreja. Por isso essa igreja tem exaltação, irmão. Vamos receber o profeta fulano de tal. Não, você é pequeno igual a qualquer um aqui. Eu que sou pastor dessa igreja, sou pequeno igual a qualquer um aqui. Um dia desse eu estava vendo uma pregação de Gideões. O dirigente do culto passou 10 minutos só dizendo os títulos que o pregador tinha. Eu disse, pelo amor de Deus, eu vou desligar agora, desliguei. Ele não está aqui não. Para que dizer todo título? Ele é doutor, ele é bacharel não sei quem, ele já fez faculdade não sei não. Para que isso? E aí, o texto que nós lemos fala do Sol Escritura, Gálatas 6. Eu quero ler aqui o versículo 7 que diz: mas quem, olha vocês, admiro que vocês estejam se afastando tão depressa. De quem? Daquele que os chamou para si mesmo, por meio da graça de Cristo. Vocês estão seguindo um caminho diferente, que se faz passar pelas boas novas. Olha só como é perigoso. Tem gente que diz, esse negócio de doutrina não importa não, o importante é a sinceridade do seu coração, né? Olha o que o texto está dizendo. Vocês estão se afastando, não é do Evangelho só. Por quê? Nós já aprendemos. O que é o Evangelho? O Evangelho é uma pessoa. Quem? Jesus Cristo. O que ele é, o que ele fez é o Evangelho. Então, se eu me afasto do Evangelho, o que é que está acontecendo? Eu estou me afastando de Cristo. Por quê? Porque Cristo é o Evangelho. Então, na mente de Paulo, eu entendo que é o Evangelho. Por isso que ele está dizendo: vocês estão se afastando depressa daquele que chamou vocês pela graça de Cristo. Por quê? Porque vocês estão seguindo um caminho diferente. Então, quando a igreja está se afastando do Evangelho, ela está se afastando do próprio Cristo. Ela está a quilômetros de distância do próprio Cristo, daquele que o chamou. Então, Paulo está dizendo que não é só a intenção que é importante, é o que você está crendo também é importante. Se você está crendo no Evangelho, você está com Cristo. Se você está crendo no Evangelho falsificado, você está se afastando de Cristo. Você está se afastando daquele que pode salvar a sua vida. Versículo 7. Mas que não são boas novas,
distorcem deliberadamente as boas novas de Cristo. Olha o que está acontecendo. Pessoas estavam distorcendo a verdade deliberadamente. O que é deliberadamente? De propósito. Gente que está distorcendo de propósito. Não é que eles não entenderam o que Paulo pregou, eles entenderam, mas eles procuraram distorcer o que Paulo estava pregando. Por isso Martinho Lutero reformador de sede, só a Escritura. Porque vai ter gente que vai tentar distorcer o que está na Bíblia. Pode ser pastor, pode ser um irmão comum da igreja, pode ser um cooperador, pode ser um diácono. Tem gente que vai tentar distorcer. E você precisa ficar na Escritura. Só a Escritura. Versículo 8. Que seja amaldiçoado qualquer um, incluindo nós. Quando ele diz nós, ele está dizendo nós apóstolos. Eu, Pedro, Tiago, João, ou mesmo anjo do céu, que vem anunciar um evangelho diferente do que nós estamos anunciando. Olha o que ele está dizendo. Nós somos apóstolos, mas nós não somos maiores do que a palavra. Nós somos apóstolos enviados por Deus, representantes de Deus na terra. Mas se nós acrescentarmos ou diminuirmos algo do Evangelho, que recaia sobre nós maldição. Trazendo para os nossos dias, o pastor pode ser o melhor pastor do mundo. Se ele distorcer o Evangelho, que cai a maldição sobre ele. O profeta falando de tal, pode nunca ter errado a profecia, mas quando ele pega a Bíblia, ele distorce o Evangelho da igreja, que recai a maldição sobre ele. E aí ele vai mais a fundo. Ou mesmo se um anjo vindo do próprio céu aparecer para vocês, olha que visão esplendorosa, e acrescentar ou diminuir algo do Evangelho, que esse anjo seja amaldiçoado por Deus. Você está entendendo que é o só a Escritura, irmão? Não tem ninguém que se compare ou esteja acima da palavra. Quando você vier para a igreja, que o pastor se coloca acima da palavra, e é a palavra dele que prevalece, que ninguém pode contrariar ele não é um pastor, ele é um ditador. Eu ouvi uma frase do nome de Deus, Silas Daniel, na conferência de Fiel para pastores, ele disse: se um pastor nunca chegou para a sua igreja, nunca pediu oração, porque estava passando dificuldade, ou nunca pediu perdão por erros que ele cometeu, então ele não é o que ele não é um pastor, ele é um anjo que deveria já estar no céu. Porque tanto o pastor quanto os irmãos que estão lá embaixo peca e falha e precisa do perdão de Deus e da sua graça. E aí, irmãos, qual é a aplicação que eu quero trazer no só a Escritura? Quando você tem uma oportunidade, quando eu tenho uma oportunidade de vir esse culto, abrir a Bíblia para pregar para a igreja, o que é que nós estamos pregando? Será que é o Evangelho? Porque se eu não estou pregando o Evangelho, se eu estou acrescentando algo, ou se eu estou diminuindo algo, sabe o que é que Paulo está dizendo para mim, para você? A maldição vai vir sobre a sua vida. Porque Deus não tem compromisso com quem está falando, Deus tem compromisso com a palavra dele. Quando o texto diz assim, e a palavra do Senhor não volta vazia, não é a palavra do pregador. A palavra do pregador muitas vezes vai voltar vazia. A palavra do pregador muitas vezes vai penetrar no nosso coração. Mas a palavra dele, que é o Evangelho, ela penetra até a divisão da alma, do espírito, e ela provoca em nós sensações que transformam a nossa vida. É com essa palavra que Deus tem compromisso, com a palavra dele, com a palavra do Evangelho. Vai para nós. Cada vez que a irmã chegou para mim e disse: eu tive um sonho hoje, Deus me deu uma visão. O irmão sabe qual é um texto da Bíblia que pode se adequar a essa visão para eu ler na igreja, para depois eu explicar a visão. Para com isso, irmão. Para com isso. Você quer dizer que o que você tem para dizer para a igreja é mais importante do que a Bíblia? Você quer dizer que o seu sonho, a sua visão é mais importante do que a Bíblia? Você vai usar um versículo só para ler, para dizer que não leu nada, para falar o que está no seu coração. Para com isso. A mensagem já está na Bíblia. Abra qualquer texto da Bíblia. A
e falavam um monte de coisa. Por quê? Para eles o mais importante não era o que estava no versículo, é o que eles iam falar para o povo. Para nós da Batista Metanoia, não. O mais importante não é o que o pastor Marlon tenta falar para você. O mais importante é o que a palavra diz para você. E eu, como pastor dessa igreja, tenho que ser fiel ao que está no escrito. Porque quando eu ler aqui, você procurar na Bíblia, você vai encontrar o que eu estou dizendo. Eita, mas não falou aqui. Não, está aqui mesmo, ó. Tem um versículo na Bíblia que fala isso. Agora imagine, eu subir aqui, ler 10 versículos, passar uma hora pregando, e você olhar por 10 versículos que eu li dizer: onde é que está aí mesmo que ele está falando? Eu estou procurando aqui no Evangelho. Sabe o que isso mostra? Eu estou falando o que está no meu coração. Eu estou falando o que eu penso ser certo. E uma igreja não é guiada pelo que as pessoas pensam que é certo. A igreja é guiada pelo que a Bíblia diz que é certo. Então, seja um pregador fiel ao Evangelho. Seja um pregador fiel à Escritura. Senão a maldição vai recair sobre você e sobre mim. É isso que Paulo está dizendo. Só a Escritura. Somente a Escritura. Quer ver outra coisa? Ah, irmão, você não pode fazer isso. Por quê? Ah, porque Deus falou comigo e não está errado. Eu não quero saber o que Deus falou com você, não, irmão. Eu quero saber o que Deus falou na Bíblia. Se não está na Bíblia dizendo que é pecado, não é pecado nem para mim nem para você. Então tem muita gente fazendo isso. Vai na casa do irmão e diz: Deus me deu um sonho. Diz que é para você parar de usar essa roupa. Ah, pois vem lá em casa dizer isso aí. Eu vou ouvir com muita humildade e vou dizer, nem assim, com muita humildade e amor: irmã, me perdoe, mas eu quero ensinar um negócio aqui. A autoridade sobre a vida da igreja, sobre a vida do cristão, não está na Bíblia. Se a irmã sonhou algo que não está na Bíblia, quem está errado é a irmã, quem está errado é o irmão, porque a sua revelação, a sua palavra não é maior do que a Bíblia. Nós precisamos ser a igreja madura. Senão daqui a pouco o povo da revelação, e eu creio em revelação, que está na Bíblia, mas o povo da revelação, o sonho, vai dizer para você: pode que não pode comer, pode que não pode beber. E quando você procurar na Bíblia, não tem nada na Bíblia disso, é esse que inventaram. Tem muita gente aí seguindo o falso profeta, seguindo falsa revelação. Nós estamos aqui para seguir a Bíblia. É a Bíblia que tem autoridade. É outra coisa? Quando a gente foi batizar Irã, o que a gente disse? O que eu disse para ele? Você promete ser fiel a essa igreja? Enquanto essa igreja for fiel à Bíblia, olha, eu coloquei o enquanto. Você vai ser fiel a essa igreja enquanto essa igreja for fiel à Bíblia. Porque enquanto essa igreja for fiel à Bíblia, tudo que ela falar para você é Deus falando com você. Agora, quando essa igreja sair da Bíblia, você não precisa mais ser fiel a ela e nem deve compromisso a ela, porque o seu compromisso e a sua fidelidade é a Deus. Marlon, quando eu devo obedecer? Quando eu estiver na Bíblia. Marlon, quando eu devo obedecer um conselho seu? Quando eu conversar com você e mostrar na Bíblia. E você olhar e dizer: está na Bíblia. Então eu vou obedecer o que Marlon está dizendo. Porque obedecendo o que Marlon está dizendo, que Marlon está pregando na Bíblia, eu estou obedecendo ao próprio Deus, que deixou registrado na Bíblia. Marlon, quando eu não tenho que se obedecer a você? Quando eu pedir para você fazer algo, vou deixar de fazer algo e não mostrar na Bíblia. Não seja fiel a mim. Não siga o meu conselho. É isso que os reformadores disseram. Só a Escritura. Nem anjo, nem apóstolos, nem ninguém é superior à mensagem de Deus. E é isso. Segundo lema da reforma, solos Cristo, que é o tema do nosso culto de domingo. O que é que os reformadores disseram? Somente Cristo. Por quê? Porque naquele tempo estava dizendo que você poderia chegar a Deus por Maria, pelos santos, pelos sacerdotes da Igreja Católica. Então você poderia chegar a Deus através de vários meios. Aos reformadores chegar dizendo o quê? Nunca leu não, Timóteo, que só há um mediador entre homens e Deus, Jesus Cristo, o homem. Somente Cristo é quem nos salva. Somente Cristo é quem nos leva a Deus. Ele disse: olha,
ninguém vai ao Pai se não vier por mim. Somente Cristo. Ah, mas não segue mais santo, nós não segue mais ninguém. Mas a igreja evangélica brasileira segue quem? Profetas, pastores, irmãos super espirituais. Vamos na casa do irmão porque ele tem um acesso maior a Deus do que nós. Deus fala com ele, mas não fala com nós. Isso é bobagem. Isso é besteira. Isso é heresia. A Bíblia diz que o véu se rasgou. E o Deus que estava lá por trás do véu se revelou ao povo. E agora ele habita cada um. Tem intimidade com cada um. E tem propósito para cada um. Uma mulher chegou para me seguir na escola. Estava uma hora aqui nessa escola que está precisando, né? Por quê? Por que eu? Porque você é pastor. Eu disse, senta aí, irmão, eu quero ensinar algo. Era da igreja. Eu digo, quem disse a você que o pastor tem mais autoridade do que as pessoas que estão lá embaixo? Quem disse a você que o pastor tem mais unção do que as pessoas que estão lá embaixo? Quem disse a você que o pastor tem acesso a Deus e as pessoas que estão lá embaixo não têm? Quem disse a você está mentindo. Todos nós temos acesso ao trono de Deus por intermédio de Jesus Cristo. Nós podemos chegar ao Pai em oração. Ele nos ouve, Ele nos atende, Ele se relaciona comigo e com você. Por isso que sempre eu disse aqui, desde o início da igreja, se você estiver num lugar e ligar para mim e dizer, mas não é que está gravando e tal, eu estou aqui para que você possa orar por ela. Sabe o que é que eu vou dizer no telefone? Ore você, irmão. Mas você vai ser ignorante. Não, eu quero ensinar o que eu estou pregando aqui na teoria. Você tem autoridade para orar por ela e Deus pode me usar para curar ela. Não precisa que eu saia da minha casa para ir orar a Ele. Você é um sacerdote de Deus. Então, muita gente está se apropriando dessa mentira para manipular o povo. O pastor chegou e disse, eu sou ungido de Deus. E os outros não é. Pelo amor de Deus, todos somos ungidos de Deus. Todos fazemos parte do propósito de Deus. Acaba com isso. Pastores estão usando a palavra para manipular o povo e colocar medo no povo. Só Jesus sabe. O que é que Atos diz? Não importa, só existe um nome acima de todo nome. O que importa é que sejamos salvos. Esse nome é de Jesus Cristo. Só Jesus. Quando é que eu estou só os Cristo? Quando eu digo a pessoa bem assim, para você ser salvo tem que crer em Jesus e dar o dízimo. Eu estou dizendo, não é só Jesus que lhe salva. Você tem que crer em Jesus e dar o dízimo. Eu estou pregando o nosso evangelho, estou trazendo uma missão sobre mim. Para você crer em Jesus, para você ser salvo, tu tem que crer em Jesus e orar muito. Nosso evangelho. Para você ser salvo, você tem que crer em Jesus e não perder tudo. Nosso evangelho. Para você ser salvo, tem que crer em Jesus e fazer muita penitência, muito voto a Deus, muita promessa, muita barganha, muita campanha de oração. Nosso evangelho. Ou é só Jesus que lhe salva, ou ninguém lhe salva. Então o que é que a igreja católica romana está fazendo na época? Tem que crer em Jesus e pagar a penitência. Tem que crer em Jesus e dar seja base ao pobre. Tem que crer em Jesus e contribuir financeiramente para a construção da Basílica de São Pedro. Tudo falso evangelho. O que é o falso evangelho, irmão? É Jesus mais alguma coisa. Eu não dou o dízimo para ser salvo. Eu dou o dízimo porque Deus me perdoou. E hoje eu tenho a alegria de contribuir com a avanço da obra do Senhor. Eu não oro para ser salvo. Eu oro porque Cristo deu livre acesso a Deus por intermédio da sua morte na cruz do Calvário. Hoje eu posso orar e eu vou orar. Eu não leio a Bíblia para ser salvo. Eu leio a Bíblia porque o Espírito me dá revelação, inspiração para entender o texto, para compreender a vontade de Deus. E eu quero saber qual é a vontade de Deus para a minha vida. Eu não frequento
construiu salvo, irmão. Quando você diz que Jesus mais alguma coisa para a pessoa ser salva, você está pregando o vosso evangelho e em cima da sua cabeça tem maldição. Quando o ímpio chegar e disser assim, o que eu preciso para ser salvo? Crer em Jesus e se arrepender dos seus pecados. Só isso. Só isso. Não precisa acrescentar outra coisa. Porque se você acrescenta, você está pregando o vosso evangelho. Vamos para o terceiro. Só a graça. Não vou abrir o texto que é conhecido, Efésios 2. Pela graça sois salvos, mediante a fé, esse momento em vós, é dom de Deus para que ninguém se glorie. O que é que estava acontecendo na época dos reformadores? Estava dizendo, a salvação tem que ser comprada. Um homem chamado Terzel ficou encarregado de construir a Basílica de São Pedro. O que é que eles passavam dizendo no Império? Quando você colocar a moeda e ela cair no fundo do gasofilácio, uma alma sai do purgatório. E aí as pessoas faziam o quê? Contratos para pagar tanto dinheiro para que a pessoa que ela gostava, que estava no purgatório, fosse logo para o céu. Porque na mente do catolicismo, o que é o purgatório? É um lugar que assim, você nem foi mal a ponto de ir logo no inferno, e nem tão bonzinho a ponto de ir para o céu. Você foi mais ou menos, você ficou no purgatório. Só que no purgatório você tem que pagar seus pecados para depois ir para o céu. Aí o que é que ele dizia? Imagina aí, você vai deixar seu pai passar 20 anos no purgatório sofrendo? Você pode hoje pagar essa quantia e ele ir logo hoje para o céu. O que é que você ia fazer, irmão? Ia pagar? Não, vou deixar meu pai passar 20 anos no purgatório, nada sofrendo. Já basta que eu sofro nessa vida. Como eu todo dinheiro, eu vendo graça, eu vendo terreno, eu vendo tudo. Mas meu pai eu vai para o céu. E aí ele construiu a Basílica de São Pedro a custo de pregar um falso evangelho e enganar o povo. É diferente do dia de hoje, um Valdomiro Santiago, um R.R. Soares, um Eli Macedo, que usa da palavra para resgatar milhões, trilhões e construir um império. Um dia desse, Eli Macedo disse aqui, ó, bota aqui suas digitais, cada digital R$1.000 na camisa dele. Eu vou mergulhar no Rio Jordão e você vai receber uma bênção. Cada digital R$1.000. Aí tu acha que eu tenho pena desse povo? Porque eu não. Porque esse povo também não quer nada com Deus. Eles querem receber algo à custa do dinheiro deles. Um dia desse eles estão precisando de 7 milhões. Não sei quantas pessoas ganham reais. Vixe, foi menos de 24 horas, ele já conseguiu. Ou seja, o tempo passou, mas nada mudou. Por isso que esses lemas têm de ser relembrados para não olhar para a Batista Metanol e dizer: será que nós estamos falando alguma coisa aqui? Será que a gente não precisa gritar esse lema dentro da igreja novamente e dizer: irmão, nós afastamos desse lema, dessa verdade da Bíblia, que a salvação é só pela graça, ou seja, não é por mérito, não há nada que eu possa fazer para ser salvo. Quarta-feira nós estávamos aqui. E a gente vê, principalmente quem está aqui no grupo, vê a reação do povo. Eu vi a reação de alguns ímpios. E eu disse, eu pensando comigo, não é a palavra que é amarga, amarga é a sua língua, quando recebe a palavra. E aí eu disse, sabe o que é que Deus exige de nós para ser salvo? Perfeição. Sabe quem é aqui que é perfeito? Ninguém. Ninguém. Se ninguém é perfeito, o que Deus exige para ser salvo é perfeição, como é que eu posso botar na minha mente que eu estou sendo salvo pelos meus esforços e minhas obras? Se Tiago mesmo disse, se você obedecer todos os mandamentos e errar só em um, tropeçar só em um, você já é desobediente em todos. Como é que eu posso pensar que sou salvo pelo meu esforço? Como é que eu posso imaginar que sou salvo pela minha bondade, pela minha frequência de culto, pelo meu tempo que eu oro, pelo meu tempo que eu jejum, pelo meu tempo de crente, pela minha contribuição financeira da igreja? Se eu errar em uma, só falho de todos. Ou seja, eu estou dando dízimo, eu estou acertando, que a Bíblia diz que eu tenho que dizimar. Eu estou frequentando o culto, estou acertando, que a Bíblia diz que eu tenho que frequentar. Eu estou orando, estou acertando, que a
isso eu tenho que orar. Eu estou lendo a Bíblia, eu estou acertando, porque a Bíblia diz que eu tenho que ler a palavra. Mas o desejado é do próximo. Já desmanchou tudo. Mas eu falei o palavrão ali na rua, já desmanchou tudo. Tudo que eu vim fazendo de certo, acabou. Sou obediente de tudo. É isso que o diabo está dizendo, irmão. É impossível você ser salvo pelas suas obras. Porque você sempre vai falhar alguma coisa. Seja em pensamento, seja em palavra, seja em intenção do coração, seja em atitude, você vai falhar. É igual um castelo de areia. Quando você está levantando, volta só um pouquinho, derruba. Faça de novo. Aí você tenta de novo. Quando volta só um pouquinho, derruba. Para mostrar, sabe o quê? Você é imperfeito. Agora você entende porque Jesus teve que viver uma vida perfeita? Porque ele foi o único que cumpriu a lei. Ele disse: eu não vim abrogar a lei, eu vim cumprir. E quando ele estava na cruz, ele disse: está consumado, eu cumpri a lei. Por isso que quando nós cremos em Cristo, a perfeição de Cristo é colocada na nossa conta, e os nossos pecados é colocado na conta de Cristo. E agora quando Deus olha para nós, Ele vê Cristo em nós, aquele que foi o único que obedeceu a lei e nunca pecou. Ele foi o único perfeito. O que é que Deus exige para nós sermos salvos? Perfeição. Deus foi perfeito, Jesus foi perfeito. Se eu creio em Jesus, que é perfeito e cumpriu a lei, eu vou ser salvo. Você sabe o que é que Deus está dizendo para nós? Pare de tentar se salvar. Pare de tentar ser o seu próprio salvador. Confie somente em Jesus para a sua salvação. Confie somente no que Jesus fez por você naquela cruz para a sua salvação. Pare de tentar se salvar. Você é salvo pela graça. E não há nada que você possa fazer para você ser salvo. Sabe o que é que o sol da graça também diz para nós? Que essa graça que me salvou, ela vai todos os dias provocar em mim uma mudança. Porque essa graça não é apenas salvadora, ela é transformadora. O amor de Deus me encontrou e Ele me transformou. Eu estava pensando, quando eu estava meditando hoje, eu disse, quando eu entrei na igreja, eu estava na igreja, eu tinha medo do inferno. Estava pensando hoje, o Espírito Santo me levar a pensar. Os primeiros anos que eu estava na igreja, eu estava lá porque eu estava com medo do inferno. Então eu estava pensando o quê? Quanto mais coisa eu fizer certinho aqui na igreja, eu vou me livrar do inferno. Depois eu comecei a ficar na igreja, não era mais com medo do inferno, era porque eu queria desfrutar do poder de Deus. Eu quero o poder de Deus, eu quero ser usado por Deus, eu quero fazer maravilhas no nome de Deus. Mas quando eu tive um encontro com o Evangelho, você sabe por que eu estou na igreja? Porque Ele me amou. Porque Ele me amou quando nem eu mesmo poderia me amar, sabendo dos meus defeitos, das minhas mazelas, dos meus pecados. Ele me amou e me abraçou. Eu era o filho pródigo que Ele abraçou, beijou e disse: filho, entra para casa. Não importa o que tu fez, não importa quem tu és, eu te amo, eu te beijo, eu faço festa para salvar a sua alma. Eu estou hoje na igreja não por medo do inferno, porque para lá eu não vou. Eu não estou aqui na igreja por causa de poder, porque eu sei que eu tenho a unção de Deus. Eu estou aqui na igreja porque Ele me amou. Quando ninguém me amou, Ele me salvou. Ele deu a vida dele por mim. E Ele disse: pode ser que alguém morra por não é bom, mas Deus prova o seu amor, enviando Jesus para morrer por pecadores depravados. Eu e você. A pessoa perguntou: tem medo do inferno? Não, não vou para lá. Eu não vou para lá, eu já me salvou, já me comprou. Mas pertence a Ele. Eu não tenho medo do inferno. Deus quer que você esteja aqui porque eu amo. Sabe por que eu venho por tudo? Porque Deus me constrange com o seu amor. Sabe por que eu leio a Bíblia? Porque Deus me constrange com o seu amor. Sabe por que eu oro? Porque Deus me constrange com o seu amor. Não tem como eu amar o Deus tão amável. Não tem como eu amar o Deus e obedecer a Ele. Senão Deus tão amoroso comigo, tão bondoso. Antes eu ler a Bíblia, sabe por quê? Então que ler. Senão Jesus vai me castigar. Entra no teu coração, senão Jesus vai me castigar.
eu não olho para o castigo de Deus. Sabe agora? Eu dou a meu joelho e Deus, me perdoe. Eu não consegui a vida hoje. Oh Pai, o Senhor fez tanta coisa comigo, o Senhor é tão bondoso comigo. O Senhor me salvou, Pai, de uma maneira inimaginável. E olha como eu estou retribuindo, Senhor, não lendo, não orando. Oh Senhor, me ensina a te amar mais. Me ensina, Senhor, a ter prazer nas tuas coisas, Pai. É assim que eu oro hoje, irmão. Não é com medo do inferno, não é com medo do castigo de Deus. É porque Ele é tão bondoso e amoroso comigo. Ele me salvou de graça, mas custou tudo para Ele. E eu não posso retribuir a Ele, ofendendo a Ele. Ele é o amado da minha alma. Ele é o desejado da minha alma. E é o amor dele que nos constrange. Então só a graça, somente a graça. Como é que eu sou salvo? Pela graça. Que graça é essa? É a graça de Deus atuando por intermédio da pessoa e da obra de Cristo na cruz do Calvário em favor de você. Ele substituiu naquela cruz a ira que era para vir sobre você, recaiu sobre ele. Ele sofreu a ira para que você desfrutasse da eternidade. É só pela graça. Quarto lema, sola fide, somente a fé. O mesmo que deixou eu li, somos salvos pela graça mediante a fé. Como é que eu me aproprio dessa salvação? Crendo em Cristo. Jesus disse: arrependei-vos e crede no Evangelho. É crendo pela fé. A fé é um instrumento de salvação, não é a causa. Aprenda isso. A causa da minha salvação é Jesus e a obra dele. Um instrumento, a forma que eu vou me apropriar dessa salvação é pela fé. Somente a fé. Não é a fé mais alguma coisa. É somente a fé. E a fé em quem? No pastor? Não. A fé na Batista Metanoia? Não. A fé em Jesus Cristo. Toda a fé tem um objeto. E o nosso objeto é a apreciação, é a pessoa de Jesus. A nossa fé tem que estar nele. Aí, Romanos 10 diz o quê? A fé vem pelo ouvir. E o ouvir, a pregação do Evangelho. Se eu subo aqui nesse altar e não prego o Evangelho, eu não posso gerar fé no coração dos irmãos. Porque o que gera fé no coração dos irmãos e no coração dos ímpios que chegam aqui é a pregação do Evangelho. É isso que Romanos está dizendo. Você quer que fé seja gerada no coração das pessoas e elas se convertam? Prega o Evangelho. Não o que você pensa, não o que você acha, o Evangelho. Você quer que os irmãos cheguem na igreja e saiam fortalecidos? Prega o Evangelho, porque o Evangelho vai gerar neles fé e confiança, vai dar força e coragem para lutar no dia a dia. Fé é gerada pela pregação do Evangelho. Precisamos pregar o Evangelho. Precisamos conhecer mais o Evangelho. Precisamos se aprofundar mais no Evangelho para que seja gerado em nós suficiente para vencer qualquer luta, qualquer adversidade, qualquer tentação, qualquer provação. Quando eu venho domingo para a igreja, eu saio regozijado, eu saio com fé, fortalecida. Porque quando eu vou estudar a Bíblia para pregar o Evangelho dos irmãos, Deus fala comigo, renova minhas forças, me dá fé, coragem para passar a semana toda vencendo em nome de Jesus. E quando eu chego aqui, abro, exponho a palavra, o meu intuito é esse, que essa palavra gere nos irmãos fé, coragem, força para continuar acreditando em Jesus, para continuar vencendo, para continuar prosseguindo em Cristo Jesus. Somente a fé. Não é a fé no Papa, não é a fé no pastor, não é a fé no profeta, é a fé em Jesus. É isso que nós devemos falar. Por isso que essa frase marcou Martinho Lutero: o justo viverá a fé. Olha só. O que é viver pela fé? É viver acreditando nas promessas de Deus. John Piper diz: quando eu fico ansioso, eu dou um grito no meu coração e digo: coração, quem você pensa que é para duvidar das promessas de Deus?
O justo viverá da fé. O justo viverá acreditando em cada palavra que Deus disse. Deus disse que é nosso Salvador. Eu vivo acreditando nessa verdade. Deus disse que vai voltar e vai nos levar para morar com Ele na eternidade. Eu vivo acreditando nessa verdade. Deus disse que no meio da prova Ele vem, me auxilia, me dá força para vencer. No meio da prova eu vivo acreditando nessa palavra. Deus disse que a tentação não é maior do que as minhas forças. Então quando eu vou tentar pecar, eu creio nessa palavra, que o escape virá para eu vencer qualquer tentação. Isso é viver pela fé. É viver acreditando em cada palavra que saiu da boca de Deus, em cada palavra que está registrada nessa Bíblia. Isso é viver pela fé. Quando as coisas apertarem, lembre do texto da Bíblia. Quando as coisas vierem tentar bater você, lembre do que Deus já disse na sua palavra. Isso é fé. Isso é viver pela fé, acreditando nas promessas de Deus, na palavra de Deus, na verdade de Deus. Isso é fé, irmãos. Então, sabe por que muitas vezes a gente vacila? Porque a gente deve acreditar em Deus. Duvida do que está na Bíblia, duvida do que está na palavra. Os discípulos, quando o vento batia, o que eles disseram? Senhor, não se importa conosco, não se importa que nós morramos aqui agora. Pelo amor de Deus, o que é que Deus disse a Jeremias antes? Eles tinham o Antigo Testamento na mão. Deus disse a Jeremias: diga esse povo que ainda que alguém se esqueça dele, eu jamais me esquecerei deles. Aí quando o ventinho bate, quando a água começa a entrar dentro do barco, vocês ousam pensar que eu não me importo com vocês. Por isso quando Jesus olha para eles, homem de pequena fé, tu no meu Antigo Testamento, tu no meu cuidado que eu tive com o povo de Israel, tu no meu cuidado que eu tive com esse povo, provendo maná, no sono castigava eles, tinha uma nuvem de dia, à noite o frio era grande, na sua coluna de fogo, tinha maná diário. Aí tu vem me ousar dizer que eu não se importo com você? Todas as vezes que a nossa humanidade tentar nos levar a pensar ou a questionar o amor de Deus por nós, lembre-se da palavra de Deus e confie nela. Ah, Deus, estou passando luta e provações. Não questione o amor de Deus, não questione a bondade de Deus. Ele está no meio de vós. Ele disse: eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Lá em Salmos ele disse: eu sou a sombra à direita de vocês, estou presente no meio de vocês, eu sou refúgio e fortaleza, sou presente na hora da angústia. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. O justo viverá pela fé, acreditando na palavra de Deus. A igreja precisa acreditar na palavra de Deus. Nós somos os ramos e Ele vai